para darmos início a mais um estudo sobre a fachada sul, conhecendo a palavra de Deus através dos mosaicos que compõem esta fachada. Mas se você deixou de assistir, de acompanhar um dos nossos programas, convido você a fazer uma visita no YouTube da TV Aparecida e através da hashtag Jornada Bíblica acompanhar ou rever um dos programas que deixamos de assistir ou que você gostaria aí de apresentar para os seus amigos, para que eles possam conhecer a grande riqueza que é o Santuário Nacional e esta Bíblia que vai sendo composta aos poucos através das paredes externas aqui do santuário. Neste mês, a nossa jornada está sendo diferente. Estamos do lado externo do santuário, saímos do nosso estúdio para vir aqui conhecer um pouco mais as paredes externas do santuário que nos revelam o mistério de Deus. E estão nos ajudando a fazer esta jornada a professora doutora Vilma Tomaso e o Rodolfo, que faz parte aqui do circuito turístico do santuário. Para a gente começar o nosso bate-papo, professora, a gente já conheceu tantas coisas boas desta fachada, tantas riquezas, tantos detalhes, mas a fachada ela está falando sobre o Novo Testamento. E nós temos no Novo Testamento muitos personagens. E entre os personagens nós temos uma figura importante, João Batista. Mas também, ao lado de João Batista, aqueles que foram os primeiros a serem chamados por Cristo. João veio para preparar e depois Jesus chegou e foi chamando, constituindo um grupo para contribuir com esta obra de evangelização. Aí aparece um personagem muito importante na história da salvação, Pedro, um homem às vezes de cabeça dura, mas de um coração tão grande que não cabia dentro do peito. E depois nós temos também, nesta fachada, uma iluminação, uma cena diferente que fala sobre as trevas, né? A luz que resplandece sobre as trevas, com uma referência aí ao Evangelho, a carta de João, a primeira carta de João 1,5. O que a senhora poderia nos falar, né, destas cenas? Bom, esse lado da fachada é o lado... essa lateral da fachada sul, ela é toda dos mártires. Começa com João Batista, que Salomé dança para o rei Herodes, que era seu padrasto, vamos dizer assim, e pede a cabeça e o Herodes concede, né? E ele quer o aplauso do mundo. E abaixo dele tem também outro primeiro mártir, apóstolo, que foi Santiago, né? E eles, os dois, olham para o Cordeiro, para a ressurreição. Então a gente começa por ali, a gente vê esse Herodes de novo, não é aquele mesmo, é o filho desse, né, que manda também cortar a cabeça do João Batista. E abaixo nós temos Pedro, que vai para a prisão. Agora, eu acho que o importante, o senhor falou da luz, né, é que Pedro se entrega com os braços abertos como Jesus. Ele fala, é a vontade do Pai, né? Tem alguém que o empurra e a gente vê com as mãos brancas, então ele está seguindo a vontade do Pai, ele não faz nenhuma resistência. E o sofrimento na graça, porque a prisão está iluminada. Então, uma coisa que eu acho interessante quando eu observo, quando eu contemplo essa cena é que a gente não vai morrer para ser feliz. Com a graça, a gente é feliz aqui. Olha a situação de Pedro, né? Depois ele vai ser crucificado. Depois ele abre, dessa vez ele sai da prisão. A prisão está aberta, ele vai embora. Né? Milagrosamente, né? O Espírito lhe mostra. Agora, depois temos Paulo também, outro mártir. Paulo que batiza, né? O carcereiro-chefe. Então, a gente vê todas as situações difíceis em que se apresenta a graça, né? Apresenta-se a alegria de viver no sofrimento. Isso eu acho muito bonita, essa dimensão. É uma grande riqueza teológica, né? Que vai nos fazendo entender que Cristo sofreu, mas não fomos criados para o sofrimento. Não. Mas por meio dele nós somos criados para uma vida livre. E esta vida livre nós temos quando, a exemplo de Tiago e de João, a gente mira, né? Olha a ressurreição.
E ali nós encontramos aquilo que é o fim de todos aqueles e aquelas que seguem o Cristo. Um dia também vamos contemplar o Senhor glorioso face a face, porque Maria, na sua assunção, já nos antecipa que um dia também ressuscitaremos, estaremos juntos na casa do Pai. Ali tem uma luz também nesse mosaico. É importante, né, esse detalhe da riqueza da luz. Onde ele está? Ele está num lugar de trevas, né? Que é uma prisão romana e tem tudo para ele ser infeliz. É um lugar de trevas. Mas é pela graça, Jesus não fala, eu sou a luz do mundo, né? Ele traz a luz. Não é a luz criada, é a luz incriada. É essa luz que nos ilumina, é essa luz que nós recebemos no batismo. Por que a gente recebe uma velinha quando a gente é batizado, né? Por quê? Porque a gente recebe a luz que foi apagada quando os nossos pais primordiais, Adão e Eva, pecaram. Mas veja, padre, como é tudo entrelaçado, né? Não dá para a gente falar de um detalhe só. Está uma coisa ligada com a outra, né? Eu diria que nesta fachada, como também na fachada norte do santuário, parece-me que os artistas, eles com um fio de ouro, eles vão costurando toda a história da salvação. E aí é tão frágil tudo isso que nós temos que cuidar para que isso não se perca na história. Verdade. Mas que a gente vá transmitindo nesta mensagem, a mensagem que esses painéis vão relatando para nós e que se unem com o interior da Basílica. Sim. É uma obra que completa a outra. E as duas unidas nos evangelizam, nos plasmam para uma vida em Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Olhar e contemplar estes painéis. Rodolfo, existem outras cenas também que a gente pode contemplar nesta fachada, nesta parte leste do santuário, que é a cena de um altar. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra fundamental, a pedra angular. Mas aqui há uma diferença. Os artistas representaram, né, teologicamente esta cena. A pessoa que passar aqui pelo santuário e contemplar este quadro, o que nós podemos beber dele? É de fato uma cena muito bonita, padre, onde remete que aqueles que testemunharam, né, com o sangue do martírio, eles foram agora planificados, premiados desse encontro com o Cristo lá no céu, né? Ali eles dividem a mesa, melhor dizendo, né? Os 4 representados na fachada, ali eles dividem a mesma mesa, mas ao mesmo tempo eles se tornam a mesa, porque mostram que de fato eles estão inseridos no próprio Cristo, que é aquele que provém o alimento eterno. Aquilo que a gente vê de maneira bastante simbólica ali na fachada é o que nós celebramos todos os dias aqui dentro desse santuário. Por enquanto, nós temos lampejos, né? Gostinhos de uma Jerusalém celeste, de uma liturgia toda plena, mas ali naquela representação toda simbólica, retrata que nós também, um dia, passando por essa terra, quem sabe também por testemunho como foi esses representados, nós seremos também um dia premiados, planificados, e teremos esse gozo eterno de estarmos na presença do Cristo, nele e com ele. Então aquela mesa, ao mesmo tempo que forma de fato uma mesa, ela tem também o formato de uma tenda, mostra como se fosse de fato a casa que Deus prepara para a gente na morada eterna. É muito interessante. Ô Vilma, me veio agora aqui em mente, porque quando a gente falou lá da fachada norte, né? Tá quase fazendo um ano que nós fizemos um programa especial de lá, você falava assim, olha, tem um detalhe tão rico naquela fachada que Moisés está construindo a tenda, mas tem uma pessoa ali com um novelo. E aí, agora aqui conversando e olhando, eu falei, nossa, mas tem uma cena tão bonita, né, que nós esquecemos de falar dela lá no nosso primeiro encontro, que Maria também tem um novelo. Tem. Por que essa cena? A Maria Tecelã. Isso é também no proto-evangelho de Tiago. Maria, ela é apresentada no templo com 3 anos, por Joaquim e Ana, seus pais, né? O nascimento dela também é miraculoso, é um mistério. E ela, ao chegar, ela começa a desfiar o véu do templo, aquele véu que foi construído, que foi feito ali na fachada norte, ela começa a desfiar. Por quê? Porque é ela, Maria, que vai tecer no seu ventre
a carne do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, uma tradição antiga que é chamada de Maria Tecelã, aquela que tece o corpo de Cristo no seu ventre, né? Ela traz a humanidade para nós. A gente chama isso na teologia de sinergia, né? Porque Deus não faz nada sem a gente. Maria foi preparada, ela foi vocacionada, né? Ela tem essa vocação, mas ela teve que dizer sim, porque Deus quer ser amado em liberdade. Então Ele não nos obriga a nada. Assim como Judas resolveu virar o rosto, ir embora, deixar a santidade, Maria diz o seu sim e traz para nós a santidade. Eu fico muito feliz porque esse santuário é um santuário mariano, né? Então... E toda a teologia, tudo aquilo que vai emergindo, né, das paredes do santuário, é um convite para que a gente possa entrar em contato com este mistério que Maria carinhosamente ela teceu ali também no seu ventre, ajudada pelo Espírito Santo. Sim. Vilma, Rodolfo, muito obrigado por mais esta participação. A conversa é tão boa que passa tão rápido, né? Poderíamos ficar mais tempo aqui.